Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Estou aqui hoje para mais uma aula juntos. E na aula de hoje, nós vamos iniciar um conteúdo novo em matemática, né? Já que nossas provas já passaram. Então, peguem o livro de vocês que eu vou começar a transmitir o nosso livro. Vamos lá. Página 127. Na página 127, nós vamos começar a ver, né, sobre, ó, vou olhar o meu livro e você olha o seu. Vou colocar aqui 127 no meu. Nós vamos começar a falar sobre a divisão com quociente decimal. Lembra que nós vimos na aula anterior sobre a multiplicação? Nós fomos da página, olha só, vou até mostrar para vocês aqui. Fomos da página 117 até 126, falando sobre multiplicação com decimais. E agora vamos falar da divisão com quociente decimal. Tia, eu não lembro o que é o quociente. O que você está falando? Vamos lá que eu vou contar para vocês aqui. Vou usar essa divisão que a gente tem aqui na página 127 para vocês poderem saber. Olha só. Nós temos aqui o quociente, que é o resultado da nossa divisão, tá? Então, quando você perguntar qual é o quociente é aquele número que fica embaixo do símbolo da divisão, tá? É o nosso resultado. Simples assim, tá bom? E aí, vamos lá. Nós sabemos que nós temos como propriedades, né? Nomeando tudo aqui, temos quociente, divisor, dividendo e resto. Tia, beleza. Mas eu quero saber qual é qual. Então, vamos descobrir qual é qual. A gente já achou o quociente, que é o nosso resultado, tá? Agora, vamos lá. Esse aqui, esse número 2 aqui no exemplo, é o nosso divisor. Então, ó, quociente é o resultado, divisor é aquele que divide, ok? Tá aqui assim. Esse aqui, esse nosso número 3. Deixa eu mover para cá para a gente poder ver melhor. Esse aqui. Ai, eu te excluí sem querer. É o nosso dividendo, que é o número que vai ser dividido. Deixa eu botar aqui, ó. Pronto. E esse aqui, esse número 1, é o nosso resto. Então, quais são, né, os nomes que nós damos às propriedades lá da divisão? Divisor, dividendo, quociente, resto. Aqui eu já nomeei para vocês. Se vocês quiserem colocar aí no livro, fica mais fácil na hora de você parar e lembrar, tá? Então, vamos lá. Vamos continuar, então. Para um almoço em família, Heloísa distribuiu igualmente 3 litros de suco em 2 jarras. Mas aí a gente sabe que se a gente for fazer a divisão de 3 dividido por 2, vai ter resto, porque nenhum número na tabuada do 2 vai dar 3. Eis que agora isso muda. Eis que agora será adicionada a nossa vírgula. Vamos ver como? Para determinar quantos litros de suco há em cada jarra, devemos dividir o total de suco, que é 3 litros, pela quantidade de jarras utilizadas, que são 2. Vamos efetuar essa divisão utilizando o algoritmo. Primeiro, dividimos 3 inteiros por 2 e obtemos o número 1, porque 2 vezes 1 é 2. Então, a gente bota lá o 2 e diminui, né? 3 menos 2 sobra 1. Agora, olha só, transformamos a unidade que restou em décimos. O que a gente faz aí? Adiciona zero. Simples assim. Como você viu, 1 é divisível por 2? Não. Então, você vai adicionar o zero, tá bom? E assim que você adicionar o zero, você vai continuar. Agora é 10. Então, 10 dividido por 2 dá 5. Porém, olha só o que tem que fazer. Transformamos a unidade que restou em décimos, né? 10 de décimos.
para continuar essa divisão. Até aí nós já entendemos. A gente adiciona o zero. Não importa o número que venha antes. Não divide, a gente adiciona o zero para continuar essa divisão, tá? Além disso, inserimos uma vírgula no quociente a fim de separar a parte inteira do decimal. A gente não acabou de transformar esse número aí, que é a unidade que sobrou, o número 1, em décimo, né? Em decimal. A gente adicionou o zero. Fez ele virar o quê? Dezena, né? Decimal. Então, a gente vai lá. Tá lá o 1. A gente vai adicionar a vírgula. E agora vai fazer a divisão. 10 dividido por 2 dá 5. Então, o resultado ficou 1,5, ou seja, 1 inteiro e 5 décimos. Portanto, cada jarra vai levar 1,5 litros de suco, ou seja, 1,5 litro de suco. Divisão por 10, 100 e 1000. Vamos lá. Página 128. Divisão por 10, 100 e 1000. Observe o quociente das divisões a seguir. 27 dividido por 10. O que a gente fez? A gente voltou com a vírgula, né? A vírgula estava aqui, olha só. Deixa eu mostrar para vocês. Vou até aproximar aqui. Tá aqui, 27. A vírgula estava aqui, ó, invisível, depois do número 7. Você vai voltar com essa vírgula uma casinha, né? Porque o 10 só tem um zero. Então, você vai voltar uma casa com esse 10 aqui, com esses 10, ó, uma casa, e vai adicionar a vírgula, 2,7. Olha lá, não tá certo? Agora, olha por 100. 27 dividido por 100. O vírgula está aqui depois do 7. O que a gente vai fazer? A gente sabe que para transformar em centésimo precisa ter dois números após a vírgula. A gente vai voltar, ó, duas vezes. Olha aqui, ó. Fazer assim. Não, com esse aqui mesmo. Olha só, a vírgula está aqui. A gente vai voltar, ó. Voltou 1. Voltou 2. A vírgula vai parar aqui na frente, ó. Ela vai sair daqui, ó. 1, 2. E vai vir para cá. Como ela não pode ficar aqui sozinha, a gente vai adicionar um zero aqui, antes da vírgula. Então, 0,27. Olha lá. Quando a gente multiplica, como a tia já ensinou para vocês, quando a gente multiplica por 10, 100 ou 1000, algum número decimal, a gente anda com a vírgula. A gente continua a vírgula para o sentido em que a conta está indo, porque a gente está aumentando. Quando a gente divide, a gente diminui. Então, a gente volta com a vírgula. Tia, como é que eu sei quantas vezes eu tenho que ir, quantas vezes eu tenho que voltar com a vírgula? Para ir com a vírgula, você só precisa andar a quantidade de zeros. Se é vezes 10, só tem um zero. Então, você vai andar uma vez com a vírgula, tá? Se é... Vamos ver aqui. Olha só. Vou abrir aqui para vocês verem. Fica até bem mais fácil, né? Vou adicionar aqui um número. Que nem a gente estava vendo lá, 27. Vou botar aqui uma fonte normal. Aqui o nosso quadro virtual. E vou botar para vocês aqui. A gente vai fazer aqui uma exemplificação de como é que vai ficar quando você for fazer no caderno. Tá? Aí, vamos lá. Vou aumentar bastante a letra para vocês enxergarem bem. Vamos lá, então. 27. Tá vendo aqui? Temos o 27. A vírgula vai estar invisível aqui. Tá vendo? Ó, tudo que eu colocar aqui nessa cor cinza clarinho é porque vai ficar invisívelzinho aqui. Tá vendo? Ela tá ali invisível. O que a gente vai fazer agora? Olha só. Vou pegar aqui um pincel para fazer isso. O giz de cera que tem aqui. A gente vai voltar com a vírgula para poder conseguir fazer isso aqui. Tá? E como é que a gente vai voltar? Olha só. Tá vendo? Ó, invisível. A vírgula não está aqui, então vamos voltar uma casa. Vezes 10. Voltou uma casa. Olha onde a vírgula vai ficar. A vírgula vai vir parar bem aqui, ó. Viu só?
É porque é bem clarinho isso aqui. Mas a vírgula vai vir para aqui, 2,7. Agora, se eu for fazer aqui, ó, 27 vezes 100. Vamos ver quanto é que vai ser igual? O 100, ele tem 2 zeros. Então, a gente vai andar com a vírgula para lá, ó, para adicionar. Então, a gente vai continuar com a vírgula. É como se a vírgula tivesse aqui, ó. Vamos lá. 27 vezes 100 a gente nem precisa fazer, né? A gente só precisa mais, ó, repetir o 27 e adicionar o zero. 2.700. Fácil. Mas se for um número decimal, como, por exemplo, 2,7 vezes 100. Aí que tá. Vou até separar aqui para a gente conseguir fazer aqui direitinho. Aí que tá, você vai precisar andar com a vírgula. Então, vamos lá, ó. Aqui no pincel. Vou colocar aqui, a gente vai andar. O que a gente vai ter que fazer, ó? Invisivelmente, ó, com o nosso cinza clarinho, a gente vai ter que continuar com a vírgula, andar com ela. 2 casas, porque o 100 tem 2 zeros. Então, vamos lá. 1, 2 casas. Essa casa que ficou vazia, você vai ter que adicionar o zero, tá? Por quê? Porque ela não pode ficar vazia, você tem que adicionar alguma coisa. Então, você só vai adicionar o zero. Simples assim. Vai ficar 270. Facinho, né, gente? No início, fica meio embolado na cabeça mesmo. Mas dá uma lidinha que você vê como é que é fácil. A divisão você não precisa efetuar, a multiplicação também não, você só precisa andar e voltar com a vírgula. É super simples, tá? Aí nós temos as seguintes atividades. Você vai dividir 7 por 2, 14 por 5 e 28 por 5. Não esqueça que o quociente tem que ter vírgula. Quando você chegar naquela parte, por exemplo, temos aí 7 dividido por 2. Vamos lá, vou tentar fazer aqui para vocês. Ver se vocês estão conseguindo ver direitinho. Então sim. Vamos lá. 27 dividido por 2. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Para a gente conseguir fazer aqui direitinho. Vamos lá. 7 por 2. Aí vou botar aqui o sinal de dividido por 2. Assim, não vai ficar perfeito, tá, gente? Porque eu tô tendo que usar o mouse. Então, não espere perfeição. Vamos lá. Quando eu faço 7 dividido por 2, a gente vai ver o quê? Na tábua do 2, tem algum número que dê 7? Não, a gente só tem número que dê aproximado. 2 vezes que número chega próximo a 7? 2 vezes 3. Então, aqui fica 3. Vem aqui embaixo. 3 vezes 2, 6. Então, a gente vai diminuir o 6 aqui, tá? Então, 7 menos 6. Agora, a gente continua com o nosso pincel. 7 menos 6 vai dar 1. Mas eu tenho que continuar essa conta, porque agora eu sei que eu posso continuar, só que vai ter vírgula, né? Então, ó, eu primeiro adiciono a vírgula aqui e agora adiciono o zero aqui. E virou 10. 10 dividido por 2 dá 5. Muito bem. E aqui fica 0, porque 5 vezes 2 é 10. Ou seja, 3,5 é o resultado de 7 dividido por 2. Vamos fazer aqui agora o 14 dividido por 5. Vamos lá. 14 dividido por 5. 14 dividido por 5. Vamos lá. O que a gente vai fazer agora? 5 vezes que número chega próximo a 14? Se a gente pegar o 1, o 1 não é divisível por 5, então a gente tem que pegar o 14. 14 dividido por 5. 5, 10, 15. Opa, 15 passou. Então, 5, 10. Então, 5 vezes 2
que dá 10. Aí vamos lá. 14 menos 10, sobra 4, não é isso? É isso. 5. Tem como dividir 4? Não, não tem. Então, o que você vai fazer? Vai colocar a vírgula aqui depois do 2 e vai adicionar o 0 aqui. O 4 virou 40. Agora sim tem como você dividir o 5. Então, o que você vai fazer aí? 40 dividido por 5 dá 5, 10, 15, 20, 25, 35, 40, 8. Então, é só você colocar o 8 aqui e agora aqui pode ficar 0. Ou seja, 2,8. Então, 14 dividido por 5 é igual a 2,8. Viu só? Fácil, fácil, fácil. Vamos fazer lá a 28 dividido por 5. 28 dividido por 5. Vamos lá. 2, tem como dividir por 5? Não. Então, a gente pega o 28. Aí, vamos lá. Que número na tabuada do 5 chega próximo a 28? 5 vezes 5, que dá 25. Então, aqui fica 5. E aqui fica 25. Eu falei, não vai ficar muito bonito, né? Vamos diminuir. 28 menos 25 dá 3. Sobraram 3. Não tem como a gente dividir o 3 por 5. Então, o que a gente vai ter que fazer? Botar a vírgula aqui e adicionar o 0. Muito bem. Agora virou 30. 5 vezes quanto que dá 30? 6. Você bota 6 aqui e fecha aqui a conta no 0. Porque 6 vezes 5 dá 30. Então, 28 dividido por 5 é igual a 5,6. Viu só, gente? Não é difícil, é fácil, tá? Então, façam aí os exercícios da página 129, 130. E assim por diante, tá bom? Porque tá fácil demais. Agora, vamos para a nossa próxima página. Aí você já está perguntando assim, tia, para que página a gente vai agora? Vamos para a página 162, ainda em matemática, onde nós vamos falar sobre porcentagem, tá? Então, 162. Página 162, para a gente entrar em porcentagem. Deixa eu botar o livro dela aqui direitinho. Eu abri na página 162 com vocês. Porcentagem. Vamos para 164. Estudando porcentagem. 100, 100%, porcentagem. O que essas palavras têm em comum? Vamos descobrir? Pedro, olha seu nome, Pedro. Pedro copiou as fotografias de sua câmera fotográfica para o computador. Observe abaixo alguns momentos desse processo. Momento 1, 30%, 2, 50%, depois 95%, e aí no momento 4, 100%. O que aconteceu no momento 1 para o momento 2? O que você acha que aconteceu? Foi progredindo, né? Ele estava copiando e foi aumentando até que ele conseguiu copiar tudo que ele precisava. No caso do momento 1 para o 2, copiou de 30% para 50%. E do momento 4, significa que a cópia está concluída? Sim, porque já chegou a 100%, né? Em cada momento, da cópia, observamos uma barra verde que aumenta de tamanho conforme o processo se aproxima do fim. Outra informação que aparece logo abaixo da barra verde é a porcentagem da conclusão, que indica em que etapa está o andamento do processo. No primeiro momento,
O número 30, seguido pelo símbolo do porcento, indica que 30 de um total de 100 etapas foram concluídas. Ou seja, o que significa o porcento? 100. Sempre vai ser 100. Então, se eu quiser 100%, é como se eu fizesse uma fração sobre 100, tá? Então, vamos lá. Quando eu digo que eu tenho 30% de 100, é porque eu tenho 30 etapas de 100 concluídas. Então, ainda faltam várias, né? Já concluíram 30. Então, vamos lá. 165. Podemos representar 30% por meio de uma fração decimal. 30 dividido por 100, né? No caso, 30%, ou por um número decimal, 0,3. Então, olha só, porcentagem. 30%. Mesma coisa que se falar 30 centésimos, que é na fração decimal. 30 centésimos em número decimal ficaria 0,3. Quanto mais próximo de 100 está a porcentagem, a cópia está mais perto de ser concluída. Observe que, no momento 4, o processo está concluído, ou seja, 100% das fotografias foram copiadas. 3. Escreva a fração decimal e o número decimal que representa a porcentagem das fotografias copiadas no momento 2. Vamos lá? Fração decimal do momento 2. A gente vai colocar aqui. No momento 2, nós vemos que tem 50% concluída, ou seja, a fração decimal seria 50, não tem como eu botar embaixo sobre, então eu vou só colocar aqui um tracinho, você sabe que é o sobre, tá? 100. 50 centésimos. E qual seria o número decimal? 0,5. Viu só? Momento 3. Fração decimal. No momento 3, quer dizer que tem 95%. Ó, 95%. Vou botar aqui, deixa eu estar procurando. Achei. Por cento concluído. Então, tem 95 de 100 etapas concluídas, ou seja, 95 centésimos. Isso aqui em fração decimal seria 0,95. Viu só? Fácil, 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 fácil. Vamos continuar, então? Na questão 4. Que porcentagem representa uma cópia com a metade do andamento concluído? Se 100 é o inteiro, metade disso é 50. Então, 50%. Quantas etapas são concluídas quando a cópia chega a 100%? 100 etapas, né? Então, ó, 100 etapas. Agora, página 166, 167 e 168. Vocês têm exercícios 169 e 170. Então, façam aí até a página 170 os exercícios que vocês têm para fazer, tá? Página 170, os exercícios aí de porcentagem. E prontinho! Agora a gente já acabou aqui a nossa aula de matemática, né? Vamos então para a aula de geometria, gente. Essa aula hoje está comprida, porque né, a gente coloca matemática, geometria aqui juntas para a gente dar tudo o que a gente precisa dar, né? Então vamos lá. Aula de ciência, vocês vão, ó, fácil, fácil, fazer a nossa provinha, então não tem problema. Vamos lá. A gente vai abrir agora na página 150 aí. 150. Medidas de superfície. Vamos lá. Página 150. Medidas de superfície. Agora vamos estudar a ideia de área de algumas unidades de medida de superfície. A gente já viu o perímetro, que é a soma dos lados das figuras, né? O mais fácil até agora. E vamos ver agora o que é a área. A professora entregou aos alunos 2 folhas de papel retangular de mesmo tamanho, divididas como mostram nas imagens. Para medir a superfície da folha, os alunos utilizaram o quadrado e o triângulo.
para cada unidade de medida de superfície. De modo que concluíram que na superfície da folha media 24 quadrados e 48 triângulos, tá? A área de uma figura plana é a medida de sua superfície, considerando determinada unidade de medida. Qual é a área da folha de papel, considerando a unidade de medida, usando 2 quadradinhos? Então, vamos lá, vou fazer aqui com vocês. Vou pegar aqui. Ó, considerando 2 quadradinhos. Se a gente for contando assim, de 2 em 2 quadradinhos, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Teremos 12. Então, aqui seria 12. Vou colocar aqui para vocês. 12. Considerando a unidade de medida, igual essa daí, ó, que seria um quadrado mais um triângulozinho ali. Seria 16. Ah, se a gente contar, seriam 16. Ao adotarmos unidades de medidas de superfície diferentes para obter a área de uma mesma figura, chegamos a resultados corretos, porém distintos. A fim de evitar diferença, usamos unidades de medidas padronizadas. Entre as padronizadas, nós usamos como centímetro quadrado, que se refere à superfície ocupada de um quadrado cuja medida é 1 centímetro. Outras unidades de medida de superfície padronizadas são o metro quadrado e o quilômetro quadrado. Qual é a diferença entre perímetro e entre área? Vamos lá. A gente vai aqui observar agora qual é essa diferença. Todo resultado, falando do resultado de perímetro, por exemplo, se eu tivesse aqui, o resultado foi 30 centímetros. O resultado ia ser isso aqui, ó. Você ia escrever assim, 30 centímetros, tá? Isso aqui em perímetro, ok? Lembra disso, isso aqui é muito importante, porque é por bobeira que você acaba errando isso. Aqui, ó, perímetro, para você poder saber. O resultado seria assim, 30 centímetros, só botou ali a abreviação, tá tudo tranquilo, né? Já em área, gente, não é assim. O resultado não fica só puro 30 centímetros. Ele ficaria assim, ó. Vou botar aqui. Área. Ficaria assim, o resultado foi 30 centímetros quadrados, galera. Quadrados, ou seja, aquele elevadinho a 2. Um 2 pequenininho que fica lá em cima. Se você botar um 2 do tamanho do seu M, vai estar errado. É esse 2 pequenininho. Vou até aproximar aqui para vocês poderem ver. Tá vendo? Olha aqui o tamaninho do 2. Ele fica lá em cima, tá? Olha só, vou mostrar meu quadro para vocês. Seria assim. Se eu colocasse, ó, 33, o 0 centímetros. E aí eu faço aqui pequenininho. Quadrado lá em cima. Tá vendo? É assim, seria como se eu fizesse isso, tá? Um quadrado lá em cima pequenininho. Então, essa é a primeira diferença entre área e perímetro é essa. Quando você fizer o perímetro de uma figura, você para no centímetro, no metro, no quilômetro, no milímetro, você para ali. Mas quando é área, você precisa adicionar o elevadinho a 2, tá? Porque aí quer dizer que é 30 metros, centímetros, metros, quilômetros, milímetros ao quadrado, tá? Você tem que colocar. No caso, na área, nós só temos o centímetro, o metro e o quilômetro quadrados, tá? Então, tem que ter esse doisinho lá em cima. Essa é a primeira diferença super importante no resultado de área. Se você colocar o resultado sem o elevadinho a 2 ali, tá errado. Não tem história, tá errado, tá? Pode estar o número certo, 30 ou o que for, tá errado porque não tá elevado a 2. Então, preste atenção nisso. Aí vocês vão ter o exercício da página 152 até a página 154. Também super fácil, tá bom? Então, gente, eu fico por aqui com a nossa aula de matemática.
Deixo um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau!